Bom dia, alunos do oitavo ano, tudo bem, pessoal? Então, vou fazer aqui a correção da segunda semana do PET 3, beleza? Pessoal, então é o seguinte, nessa semana aqui, o assunto é sobre o sistema respiratório, viu? Como a gente já viu um pouco desse assunto lá no PET 1, se você for lá na correção do PET 1, você vai ver que a gente já viu um pouco desse assunto. Então eu vou passar um pouco mais rápido aqui por essas atividades, certinho? Então é o seguinte, vamos para as atividades aqui. Ó. Número 1, qual a função do sistema respiratório? Então a função principal do sistema respiratório, gente, é levar oxigênio para o corpo. Levar não, é fornecer oxigênio para o corpo. Quem vai levar o oxigênio é o sistema circulatório, é o sangue, ele que vai levar, mas quem vai fornecer esse oxigênio será o sistema respiratório, né? E como que ele fornece? Ele pega da atmosfera, né, através dos pulmões, viu? A gente vai ver certinho como que isso funciona. Então aqui, ó, a faringe é comum a quais sistemas do corpo humano? Então, gente, a faringe é comum ao sistema respiratório e digestório. Deixa eu ver o que está errado aqui. Tá certo. Digestório. Então, pessoal, a faringe, você vai pensar na faringe como se fosse uma... Deixa eu mostrar para vocês quem eu acho que é melhor. Ó. Faringe. Então, olha aqui, pessoal. A faringe, pessoal, então aqui a gente tem aqui, ó, cavidade nasal, né? Os lábios, né? Aqui seria a língua, esse grande músculo aqui seria a língua, certo? E a cavidade oral, né? Aqui é onde a gente faz a mastigação, os dentes e tal. E quando a gente passa por aqui, ó, a gente vai ter essa parte aqui seria a faringe. Então olha aqui, ó, o ar ele vai entrar pelas narinas, né? Pelas narinas e ele vai para a cavidade nasal, certo? Da cavidade nasal, esse ar ele vai descer aqui, ó, chegando na faringe. A faringe, ela é um órgão, uma câmara que ela é comum tanto para o sistema digestório, que a gente está vendo aqui para a boca, tanto para o sistema respiratório, que a gente está vendo aqui a cavidade nasal, certo? Então, a faringe ela é uma câmara comum, certo? E aqui, ó, da faringe vai se abrir duas portas, vamos dizer assim. Vai se abrir duas portas. Uma das portas é a laringe, né, que já faz parte do sistema respiratório, e a outra porta é o esôfago, que já faz parte do sistema digestório, certo? Então, a faringe é essa câmara comum, tanto para o sistema respiratório quanto para o sistema digestório, certo? Então, a faringe é comum no sistema respiratório e digestório, beleza? Depois, pessoal, quais as funções das fossas nasais? Então, pessoal, a fossa nasal, como foi para vocês, o ar passa pelas narinas e vem aqui para essa região aqui, ó, a região interna, né? E aí, pessoal, o que acontece? As fossas nasais, elas são muito importantes. Vamos voltar aqui na imagem. As fossas nasais, elas são muito importantes. Por quê? Porque toda essa cavidade nasal aqui, pessoal, vai estar extremamente com uma abundância muito grande de muco, né? Que a gente popularmente chama de catarro, pessoal.
Então, o que a gente chama de catarro, na verdade, na ciência, a gente vai falar de muco, né? Então, no caso aqui, o muco nasal. E qual que é a grande importância do muco nasal, pessoal? É proteger o nosso corpo. Porque é justamente o muco nasal ele vai funcionar como se fosse como se fosse um purificador de ar, vamos dizer assim, né? Então, eu vou usar aqui um exemplo. Vocês já viram aquelas fitinhas? Eu não sei se já viram isso, gente, que é uma coisa assim. Umas fitinhas que o pessoal usava para pegar mosquito. Então tinha uma fita adesiva, aí o mosquito com alguma coisa ali para atrair os mosquitos. E o mosquito, quando ele pousava, como era uma fita adesiva, o mosquito pousava, ele grudava. E aí ele não conseguia sair. E aqui lá ficava cheio de mosquito, era bem legal. Eu não sei, hoje em dia eu acho que não tem mais isso, antigamente tinha. E aí, pessoal, o muco ele vai funcionar dessa mesma forma. A sujeira que entrar aqui pelo nariz, as partículas de poeira, fuligem de escapamento do carro, então essa sujeira que entrar aqui, ela vai grudar no muco. Ela vai ficar grudada no muco. O muco não vai deixar ela passar pelo sistema respiratório, vai ficar grudada aqui. Então essa é uma função muito importante da cavidade nasal, certo? Das fossas nasais, né? Tanto faz os dois nomes. Outra função, pessoal, é que ao passar pela cavidade nasal, ela não é um buraco oco, totalmente oco, não. Aqui, pessoal, tem vários pelos, né, nessa cavidade nasal. Vilosidades, pelos, é como se fosse um labirinto mesmo. E o ar passando por isso, pessoal, ele, por atrito com o nosso corpo, que é quente, esse ar ele vai se aquecer. E isso é muito importante, porque o ar aquecido ele vai realizar trocas gasosas mais bem-sucedidas, certo? Então é importante que o ar esteja aquecido. Então isso acontece também nas fossas nasais. Eu acho que eu coloquei mais outra coisa aqui. Tá. Ele vai ser a principal, as fossas nasais vai ser com isso, né, por ser um filtro, por ser um aquecedor do ar, vai ser a principal via respiratória de entrada do ar. Então a gente deve respirar sempre que possível, pessoal, a gente deve respirar pelo nariz, ó. Porque isso vai garantir que o ar vai entrar, né, e vai se purificar antes de chegar no pulmão. Isso é muito importante, né? Então, as fossas nasais vai ser essa via de entrada, principal via de entrada. Então, pessoal, a resposta fica assim, ó, direcionar o ar para a faringe, aquecer o ar e principalmente agir como um filtro de ar para o corpo. Então, não deixando a sujeira passar. Qual a função da traqueia? Pessoal, a traqueia, o tubo cartilaginoso, tem a função de comunicar. Aí eu coloquei faringe aqui, mas na verdade é laringe. Comunicar a laringe com os brônquios. E assim, o ar passando pela traqueia será mais uma vez filtrado com a ajuda do muco das microvilosidades. Então, lá na traqueia, pessoal, acontece também de novo essa questão do ar ser filtrado. Isso é uma preocupação do corpo, né, muito grande, porque o ar que chega nos alvéolos ele deve chegar livre de impurezas. Por isso, pessoal, que o cigarro ele ataca tanto o pulmão, porque é como se você tivesse ligado um escapamento de um veículo e esse escapamento está o tempo todo jogando fumaça para dentro do seu pulmão. O nosso corpo não consegue tirar tantas impurezas assim. E com isso o pulmão ele vai apodrecendo, né? Então o cigarro
ele é muito prejudicial. Lógico que a gente não vai ver os efeitos, né, disso rapidamente, mas com o tempo aquela fuligem vai ficando ali e vai deixando o pulmão podre, literalmente. Pessoal, o que é hematose e onde ela ocorre? Então aqui, pessoal, hematose é as trocas gasosas. É a troca gasosa que ocorre nos alvéolos pulmonares, onde o corpo perde gás carbônico e ganha oxigênio. Muito fácil, pessoal. Vou mostrar para vocês aqui a imagem, né? Olha aqui, ó. Alvéolos pulmonares são essas bolsas, né, que a gente tem no final de cada um dos bronquíolos. Então você vai ter a imagem de um pulmão, pessoal, não como dois balões que ficam enchendo e murchando, enchendo e murchando. Não é isso, pessoal. O nosso pulmão, ele é mais parecido com um sistema igual uma árvore. Então a gente tem um tronco principal que é a traqueia, depois tem dois troncos muito importantes também, que são os brônquios, né? E depois dos brônquios, a gente tem vários galhos dessa árvore, que são os bronquíolos. E no final de cada galho, a gente tem os alvéolos pulmonares, que a gente vai pensar como se fossem umas folhas, certo? E é justamente nesses alvéolos pulmonares que a gente possui milhões desses alvéolos pulmonares, e é justamente nesses alvéolos pulmonares que o ar vai chegar, aqui ó, então o ar está chegando aqui, ó, e aqui vai ter as trocas gasosas, que é o que a gente chama de hematose. Então o que acontece? Por que troca? É porque o ar que chega nos alvéolos, ele tem muito oxigênio, certo? E o nosso sangue é uma troca entre o ar e o sangue. O nosso sangue, que chega aqui nos alvéolos, ele está com pouco oxigênio. Então, o oxigênio que tem muito nos alvéolos, ele vai passar para a corrente sanguínea, para o sangue. Então, parte desse oxigênio vai passar para o sangue. E o sangue, o que ele vai devolver? Não é uma troca? Então, ele ganhou oxigênio, beleza. Então, o que ele vai dar agora nessa troca? Ele vai dar gás carbônico. No capilar sanguíneo, que está chegando aqui no alvéolo, tem uma grande quantidade de gás carbônico. Da onde que veio esse gás carbônico? Lá da respiração celular, lá do funcionamento do nosso corpo. Então, esse gás carbônico, ele chegou aqui em grande quantidade nos alvéolos pulmonares e como no ar, né, que chegou aqui nos alvéolos tem uma pequena quantidade de gás carbônico, o gás carbônico ele vai passar para o ar, né, através aí do capilar sanguíneo, certo? Então é uma troca. O sangue ele recebe o oxigênio que ele vai levar para as células, né? Ele não, né? O sistema respiratório, o sistema circulatório vai levar para as células. Então o sangue recebe oxigênio e o sangue entrega gás carbônico. Por isso que é uma troca. Por isso que é uma troca gasosa, certo? E essa troca gasosa a gente chama de hematose. Beleza, pessoal? 6. Quais são os movimentos respiratórios? Então aqui, pessoal, os movimentos respiratórios são inspiração e, que é a entrada de ar, inspiração. E a expiração, que é a saída de ar. É a saída de ar. Então aqui a imagem. Ó, inspiração, então a entrada de ar, né, nos pulmões, e a expiração, que é a saída de ar. E esses movimentos eles só ocorrem graças a dois conjuntos de músculos. Um conjunto é o diafragma, então o diafragma, quando vai entrar o ar, olha aqui, a cavidade torácica está assim, ó, cavidade torácica, certo? Então, o que o diafragma faz quando vai entrar o ar? O diafragma ele vai abaixar. Então,
isso aqui vai liberar, vai ter mais espaço para o ar, certo? Então o ar vai poder entrar aqui, certo? E quando o ar vai sair, o que o diafragma faz? O diafragma volta para a sua posição inicial. Então assim ele vai empurrar o ar, ele vai expulsar o ar da cavidade torácica, certo, pessoal? E depois o outro conjunto de órgãos são as costelas. Então aqui, ó, as costelas. Quando o ar vai entrar, as costelas fazem isso aqui, ó. Elas vão se aumentar aqui o seu volume e assim o ar vai ter mais espaço. Quando a gente vai soltar o ar, vai fazer a expiração, a gente vai contrair, vai relaxar os músculos e eles vão voltar para a sua posição, certo? Então isso aqui, pessoal, é o que comanda a inspiração e a expiração, certo? 7, então aqui, ó, número 7. Os pulmões são órgãos esponjosos formados por milhões de alvéolos pulmonares, que são os locais onde ocorre o processo de hematose. Esse órgão é revestido por uma membrana que recebe o nome de pleura. Então, pessoal, a pleura é uma membrana que vai estar revestindo, né, todo a parte onde está o pulmão, certo? E essa pleura garante que não tenha vazamentos de ar ali para a cavidade torácica, certo? É muito importante a pleura, que ela vai garantir que não tenha vazamentos de ar para a caixa torácica. E continuando, pessoal, durante a respiração, quando o diafragma se contrai e desce, o volume da caixa torácica aumenta. Por conseguinte, a pressão intrapulmonar. Pessoal, então aqui, ó, o diafragma vai contrair e o volume da caixa torácica vai aumentar. Se acontece isso, o que acontece? A pressão aqui dentro, a força do ar aqui dentro, ela vai diminuir. Por que vai diminuir? Porque antes eu tinha uma quantidade de ar para ficar dentro desse volume aqui, ó, desse tamanho aqui, ó. Agora, se eu aumento, vocês concordam comigo que eu aumento o espaço, o ar ele vai ficar mais de boa, vai ter mais espaço, ele vai ficar mais relaxado? Então, assim a pressão fica menor. A pressão do ar, ele fica menos preocupado, ele fica mais de boa. Então, ele ficou com a pressão menor aqui dentro da caixa torácica. E é justamente o fato de ter uma pressão menor do ar aqui que vai possibilitar a entrada de mais ar, né? Então vai ter mais espaço, então vai poder entrar mais ar aqui e vai igualar a pressão externa com a pressão interna, porque vai equilibrar, certo? Então aqui, ó, diminui a pressão e facilita a entrada de ar. Beleza, pessoal? Então assim a gente terminou a correção da semana 2 do PET 3, beleza? Então, próxima semana aqui, ó, joinha. Próxima semana a gente tem mais correção. Até mais, gente.